Agora sim, relógio vai virar para 7 horas e 50 minutinhos. Bom dia, hein? Como é que tá o amanhecer desta quinta-feira aí na tua região, na tua cidade? Tá frio? Tá com friozinho? Aqui em São Paulo, gente, vou te falar, fazia tempo que eu não pegava esse frio, viu? Eita, tá gelado. Imagine só no Rio Grande do Sul. Até porque de lá que a gente começa o dia por lá, na região sul, deve amanhecer com geada e já amanheceu com uma leve geada em boa parte do Rio Grande do Sul, da Serra e do Planalto de Santa Catarina e extremo sul ali do Paraná. Subindo, né? Em Porto Alegre, a prefeitura reabre hoje as 4 comportas do Cais Mauá. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o Guaíba está em declínio e especialistas afirmam que não há riscos de novas inundações. Boa notícia, né, Gabriela Garcia? Era uma notícia que a gente estava esperando também, enfim, aquela preocupação, além dessa friaca, a chuva forte estava elevando, né, o nível dos rios, mas parece que agora a situação melhorou um pouco. Bom dia, bem-vindo ao Novo Dia. Oi, Renan, muito obrigada. Bom dia para você e para todos. É uma notícia boa, sim. A gente tem, então, a reabertura de 4 comportas do Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, como você disse. Essa abertura, então, desses 4 portões, essas 4 comportas, começou agora cedo, deve ir aí ao longo da manhã. A gente tem, então, essa mudança na situação aqui porque os hidrólogos avaliam que o risco de inundação no Guaíba, na região do Centro Histórico, nesse momento, é muito reduzido, né? Então, a gente estava acompanhando, nesse último fim de semana teve bastante chuva novamente aqui no estado. Com isso, os afluentes do Guaíba elevaram o nível e a gente estava então com a expectativa de que toda essa água pudesse chegar até aqui, Porto Alegre, e elevar bastante o nível do Guaíba e acabar ocorrendo então inundações também no centro da cidade. Mas essa previsão, em princípio, não se confirmou e o risco então de inundações é muito reduzido. Por isso, essas 4 comportas começaram a ser abertas hoje. O Guaíba, nesse momento, ele permanece acima da cota de inundação, acima da cota de alerta, mas abaixo da cota de inundação, e ele tem, nas últimas horas, baixado o nível gradualmente. Agora, para falar um pouco da situação de outras comportas, porque hoje, então, serão reabertas 4 comportas. Em relação às outras, por exemplo, a gente tem 4 comportas que estão na zona norte da capital que vão permanecer fechadas. A gente tem também outras 4 comportas que vão ser fechadas definitivamente em concreto armado e outras 3 que vão ser substituídas por portões projetados. Então, a gente tem também a situação aí dessas outras comportas, mas aquelas que ficam no Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, já estão sendo reabertas nesse momento. Então, uma boa notícia, a gente tem tanto os afluentes do Guaíba quanto o Guaíba também baixando de nível nesta quinta-feira. Agora, falando também, Renan, sobre o tempo, né? A gente ainda está enfrentando as consequências das chuvas das últimas 2 semanas. É importante a gente falar que mais de 1.200 pessoas estão em abrigos, também é um número que reduziu, a gente tem menos pessoas em abrigos em comparação a ontem. No total, 5 pessoas morreram por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, uma segue desaparecida. A gente também relembra aqui para vocês que todas essas pessoas que estão em abrigos estão enfrentando essa onda de frio, né, sobre o sul do Brasil. E aí você disse que tá muito frio aí em São Paulo. Hoje a sensação que eu tenho é que está menos frio, inclusive o termômetro mostra isso. Aqui em Porto Alegre faz 8 graus, uma temperatura um pouco maior do que a dos últimos dias, ainda assim muito frio. Ontem a gente teve o recorde de frio do ano em Santa Catarina, menos 10,4 graus em Bom Jardim da Serra. Então realmente fez muito frio aqui no sul, ainda faz, mas para quem estava enfrentando temperaturas negativas, até que não está tão frio por agora, Renan. E também com as boas notícias aí, as coisas melhorando, né, aqui por conta da chuva, embora 1.200 pessoas ainda estejam em abrigos no estado. Eu volto com você. Ô, Gabriela, eu achei engraçado que você falou, as coisas estão melhorando no sentido de o frio tá passando, mas você estava falando e as fumacinhas saindo da boca ali. Quando acontece isso aqui em São Paulo é que tá muito gelado.
Obrigado, Gabriela. Valeu demais aí pelas informações. Enquanto a Gabriela trouxe pra gente um panorama do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a chuva deve persistir no litoral de São Paulo. Está aqui para vocês na tela, a chuva está avançando pelo litoral de São Paulo, subindo ali pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, que podem, inclusive, acumular volumes bastante significativos até o final do dia. Na cidade do Rio de Janeiro, o dia pode começar mais nublado, né? E com uma chuva forte. A tendência é que a instabilidade, de certa forma, vá perdendo um pouco mais de força ao decorrer desta quinta-feira. Em São Paulo, a quinta-feira deve ser bem gelada. Aliás, se você está aqui com a gente na CNN e está na capital paulista, ou se você não está, eu explico para vocês. Ontem fez uma friaca aqui em São Paulo. Meu Deus do céu, a cidade registrou a tarde mais fria do ano e a menor em 5 anos. A máxima não chegou a 12 graus ou superior a 12 graus. Guilherme Rajão está lá nas ruas aqui da capital paulista, inclusive de luva e tudo, porque o frio tá bravo, não tá fácil encarar esse frio aqui em São Paulo, hein? Olha lá, a luvinha. A outra luva ele tá sem, porque senão ele não consegue mexer no celular, né? Bem-vindo de novo. É isso mesmo, Renan. Tem que utilizar a luva só numa mão, né? Que senão a gente não consegue aqui buscar as informações que forem necessárias para a nossa entrada. Mas vamos lá. Renan, a gente falava ontem pela manhã aqui no Novo Dia, inclusive, sobre isso, né? A probabilidade que nós tínhamos de que ontem aquele recorde que tinha sido batido justamente na terça-feira já fosse quebrado na quarta. Isso aconteceu e aconteceu bem, viu, Renan? Foram 12 graus e 5 décimos registrados como máxima durante todo o dia de ontem, e isso demonstra que de fato foi um dia bem gelado aqui em São Paulo. Eu sou lá do Rio Grande do Sul e a gente está acostumado a ter temperaturas muito baixas no comecinho da manhã, durante a madrugada, só que depois geralmente a temperatura ela aumenta um pouquinho, as máximas são um pouquinho mais elevadas e aí chega ali a 15, 16 graus. Ontem eu confesso para você que eu passei o dia inteiro com frio, eu estava em casa e estava de casaco, então isso demonstra que de fato a gente teve ontem um clima bem gelado aqui em São Paulo, ainda com uma alta umidade que faz com que a gente sinta ainda mais frio. E essa previsão, essa perspectiva deve permanecer para os próximos dias. Isso é uma tendência. Hoje nós temos também um dia já bem gelado, com temperaturas que variam aí entre 8 e 12 graus aqui para São Paulo. E por isso há um alerta também muito importante, 2 alertas na verdade que eu vou trazer a partir de agora. O primeiro deles é para a previsão de chuva para São Paulo e também para o estado fluminense, o estado do Rio de Janeiro. Isso tudo foi um alerta emitido então pela Defesa Civil Nacional e que diz que há então essa possibilidade de chuva para o sudeste e que deve ter um alerta importante com relação em especial a essas 2 regiões. Já com relação à cidade de São Paulo, a gente tem percebido, né, um alto número de pessoas que estão buscando abrigos, como esse abrigo em que nós estamos aqui muito próximos, estamos no terminal Pedro II, onde fica a estação Pedro II de metrô também, que é um local que tradicionalmente promove aí essa abertura de um abrigo solidário para acolher pessoas em situação de rua. Eu vou trazer aqui, Renan, rapidamente alguns números com relação a esse abrigo nos últimos dias. São 124 pessoas atendidas, isso somente na terça e na quarta-feira, 117 homens e 7 mulheres, são 79 pernoites, ou seja, pessoas que ficaram, de fato, dormindo durante a madrugada neste abrigo. 2 pets também foram acolhidos nesse espaço. Portanto, isso demonstra, né, a importância que tem esse trabalho feito pela Prefeitura, pelo governo do Estado, não somente aqui de São Paulo, mas de todas as cidades do Brasil que passam por essa onda de frio que a gente está acompanhando aí nos últimos dias. Porque esses abrigos acolhem essas pessoas, trazem aí a possibilidade de uma alimentação mais saudável, uma alimentação melhor para eles nesses dias mais complicados, um alimento quente, também aquele chazinho, um cafezinho que ajuda bastante nesse momento de tanto frio que a gente está enfrentando aqui em São Paulo. Portanto, o clima é esse, Renan.
bem gelado realmente aqui por São Paulo. As pessoas, assim como a gente está vendo aqui a todo momento, o pessoal passando por mim aqui com casaco reforçado, com touca, com luva, assim como eu estou, e a gente estava brincando aqui no começo do nosso link. Portanto, de fato, um clima bem gelado e que deve permanecer pelos próximos dias. E na outra semana a gente tem novamente uma previsão de uma frente fria que deve chegar a São Paulo. E a gente vai seguir acompanhando tudo isso bem de perto. Renan, volto contigo. O Rajão, pede pro Kleber Tinina, teu repórter cinematográfico, para pagar um chocolate quente aí. Ele tava viajando, voltou a trabalhar agora numa boa, né? Chocolate quentinho, né? Ele chegou aqui, Renan, e ele já comprou uma luva, 2 meias e uma touca. A touquinha, inclusive, ele já está com ela agora aqui. Ele disse que está brigando porque, como ele é muito alto, o nível do mar fica muito acima. Ele começa a sentir a cabeça muito gelada ali, ele botou a touquinha já. Aquele estilo, né? Estilo. Dizem que a gente fica muito mais bonito no inverno. Kleber Tinina é prova disso. Obrigado. Bom trabalho para vocês aí pelas ruas de São Paulo. E lembrando, né? Solidariedade nessa época do ano é tão importante. A gente está numa época do ano de inverno. Então, se você tem aquela roupa ali em casa mais quente, mas não está usando, leve para alguém, doe para alguém, né? Tem tanta gente que precisa. E esquentar nesse frio que está fazendo em muitas cidades, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, aqui em São Paulo, toda ajuda é muito bem-vinda nessa hora. Solidariedade, pessoal, vamos lembrar disso. No Nordeste, falando um pouquinho agora do Norte e Nordeste do país, no Nordeste o alerta é de temporal, né, desde ali da região aqui de Pernambuco, chegando até o Rio Grande do Norte. Chove de forma moderada a forte pela costa da Bahia até Sergipe e também sobre o litoral mais ou menos aqui, ó. Litoral, tá vendo aqui essas nuvens mais carregadas? Litoral do Ceará. Nas áreas mais ao norte do Brasil, calor com a alta umidade favorece esse fenômeno, essas pancadas de chuva, principalmente ali na região do Amazonas, em Roraima, centro-leste do Amapá, inclusive com riscos de temporais nessa região aqui mais ao norte do país. No centro-oeste, o ar polar ainda mantém as temperaturas um pouquinho mais baixas no sul do Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, principalmente nessa região aqui que a gente está mostrando. Todo o estado de Goiás e a região de Brasília, capital federal, deve ter um dia ensolarado, um pouco mais de vento presente, mas o tempo segue firme e aquela famosa umidade relativa do ar aí, imagens ao vivo para vocês do centro do poder do país, da capital federal. Umidade relativa do ar lá embaixo, lá embaixo. A máxima para hoje, para Brasília, capital federal, é de 26 graus. Mas para a gente, essa câmera girando aí, passeando por Brasília, imagem bonita, né? Imagem bonita, apesar de um tempo bastante seco e firme por lá. Nada de chuva, secura mesmo. Amanhã as temperaturas começam a subir no sul e no sudeste do país. Vamos dar uma olhadinha aqui, temos as previsões para São Paulo para esta sexta-feira, tá? Sobe um pouquinho, mas já dá um alívio nesse frio. Porto Alegre, a mínima de 7 graus e a máxima não deve ultrapassar os 18 graus. No final de semana deve esquentar um pouco mais, tá? E aqui em São Paulo, mínima de 11, máxima de 18. Amanhã a gente traz os detalhes para vocês do final de semana, não somente da sexta-feira, mas do final de semana, que eu sei que tem muita gente diferente de mim, aqui um time da CNN. Tô de plantão, gente. Ai, tô de plantão, mas tem muita gente já programando o sábado e o domingo e amanhã a gente fala qual vai ser a cara do final de semana. Também, Picuí? Picuí tá aqui no estúdio. Não, tá de boa, vai curtir o sábado e o domingo.